se não dominou aquela lição, você não está pronto para fazer uso do pensamento criativo na realização do objetivo principal definido. Deixe-me repetir um exemplo já utilizado, dizendo que sua mente subconsciente é o campo ou o solo onde você planta a semente do objetivo principal definido. O pensamento criativo é o instrumento com que você mantém o solo adubado e condicionado para despertar o crescimento e amadurecimento da semente. Sua mente subconsciente não irá germinar a semente do objetivo principal definido, nem a inteligência infinita traduzirá esse efeito em realidade física. Se você encher a mente com ódio e inveja, ciúme, egoísmo e ganância, esses pensamentos negativos ou destrutivos são as ervas daninhas que irão sufocar a semente do objetivo principal definido. Pensamento criativo pressupõe manter a mente em um estado de expectativa de realização do objetivo principal definido. Ter plena fé e confiança em sua realização no devido tempo e na devida ordem. Se esta lição fizer o que se pretende, trará uma percepção mais ampla e mais profunda da lição 3, sobre autoconfiança. Ao começar a aprender como plantar a semente dos desejos no solo fértil da mente subconsciente e como fertilizar tal semente até que brote em vida e ação, você de fato terá motivo para acreditar em si. E depois de ter chegado a esse ponto no processo da evolução, terá conhecimento suficiente sobre a verdadeira fonte de onde extrai seu poder, para dar pleno crédito à inteligência infinita por tudo que você havia acreditado anteriormente à sua autoconfiança. A autossugestão é uma arma poderosa com a qual se pode chegar ao pináculo de grandes realizações, quando usada de forma construtiva. Utilizada de forma negativa, no entanto, pode destruir toda a possibilidade de êxito, e se assim for utilizada de forma contínua, de fato destruirá a saúde. A cuidadosa comparação das experiências de médicos e psiquiatras importantes divulgou o surpreendente fato de que cerca de 75% das pessoas doentes sofrem de hipocondria, um estado mental mórbido que causa ansiedade inútil a respeito da saúde. Explicando em linguagem simples, o hipocondríaco acredita estar sofrendo de algum tipo de doença imaginária, e muitas vezes acredita ter todas as doenças que já ouviu falar. A condição hipocondríaca geralmente é induzida pela auto-intoxicação ou envenenamento devido à falha do sistema intestinal em excretar resíduos. A pessoa que sofre de tal condição tóxica não só é incapaz de pensar com precisão, como tem todos os tipos de pensamentos pervertidos, destrutivos e ilusórios. Muitos doentes têm as amígdalas removidas, dentes arrancados ou o apêndice retirado, quando seus problemas poderiam ter sido eliminados com um enema e um vidro de citrato de magnésio. Com as devidas desculpas aos amigos médicos, sendo que um deles, muito destacado, foi quem me deu a informação. A hipocondria, em alguns casos, pode levar à loucura. O Dr. Henry R. Rose é autoridade no poder da autossugestão
com os exemplos típicos a seguir. Se minha esposa morrer, não vou acreditar que Deus exista. A esposa estava com pneumonia, e foi assim que ele me cumprimentou quando cheguei a casa. Ela me chamara porque o médico tinha dito que ela não conseguiria se recuperar. A maioria dos médicos age de maneira melhor do que fazendo uma declaração dessas na presença de um paciente. Ela havia chamado o marido e os 2 filhos e dera a Deus. Então pediu que eu, seu ministro, fosse até ela. Encontrei o marido na sala, aos prantos, e os filhos fazendo de tudo para reanimá-la. Quando entrei no quarto, a doente respirava com dificuldade, e a enfermeira disse que ela estava muito mal. Logo descobri que a senhorita Anne me chamara porque queria que eu cuidasse dos 2 filhos depois que ela falecesse. Então eu disse a ela: você não deve desistir. Você não vai morrer. Você sempre foi uma mulher forte e saudável. E não acredito que Deus queira que você morra e deixe seus meninos para mim ou qualquer outra pessoa. Falei com ela, seguindo essa linha. E depois li o Salmo 103 e fiz uma oração em que a preparei para ficar bem em vez de adentrar na eternidade. Disse a ela para colocar a fé em Deus e lançar a sua mente e vontade contra todo pensamento de morte. Ao ir embora, disse: voltarei depois do culto da igreja e irei encontrá-la muito melhor. Isso foi na manhã de domingo. Fui até lá à tarde. O marido me recebeu com um sorriso. Contou que no momento em que saí, a esposa chamou os meninos e ele no quarto e disse: o Dr. Rose disse que não vou morrer, que eu vou ficar boa. E eu vou. Ela ficou boa. Mas o que causou isso? 2 coisas. A autossugestão induzida pela sugestão que eu havia dado e a fé. Cheguei na hora exata e a fé dela em mim era tão grande que eu fui capaz de inspirar a fé dela em si mesma. Foi essa fé que pesou na balança e a recuperou da pneumonia. Nenhum medicamento pode curar pneumonia. Os médicos admitem isso. Há casos de pneumonia que talvez nada possa curar. Todos concordamos nisso, com tristeza, mas existem vezes, como nesse caso em que a mente, se trabalhada de maneira certa, fará a maré virar. Enquanto há vida, há esperança, mas a esperança deve reinar suprema e fazer o bem que se pretende que se faça. Eis aqui outro caso notável que mostra o poder da mente humana quando utilizado de forma construtiva. Um médico me pediu para ver a senhorita H. Ele disse que não havia nada de errado com ela, organicamente, mas ela simplesmente não comia. Tendo colocado na cabeça que não conseguia reter nada no estômago. Ela tinha parado de comer e estava matando-se lentamente por inanição. Fui vê-la e descobri primeiro que ela não tinha nenhuma crença religiosa. Havia perdido a fé em Deus. Também descobri que ela não confiava em seu poder para reter alimentos. Minha primeira iniciativa foi restaurar sua fé no Onipotente e fazê-la acreditar que ele estava com ela e lhe daria poder. Depois disse que ela podia comer o que quisesse. É verdade que a confiança dela em mim era grande e que minha declaração a impressionou. Ela começou a comer a partir daquele dia. Saiu da cama 3 dias depois, pela primeira vez em semanas. Hoje é uma mulher normal,
saudável e feliz. O que fez isso? As mesmas forças descritas no caso anterior, sugestão externa, que ela aceitou com fé e aplicou mediante a autossugestão e confiança interior. Existem casos em que a mente está doente e deixa o corpo doente. Nestes, é preciso uma mente mais forte para curá-la, proporcionando orientação e especialmente confiança e fé em si mesmo. Isso é chamado de sugestão. A mente mais forte transmite confiança e poder para outra, com tal força que a faz acreditar no que deseja. Não é preciso hipnose. Pode-se obter resultados maravilhosos com o paciente plenamente desperto e em raciocínio perfeito. O paciente tem que acreditar em você e você deve entender o funcionamento da mente humana, a fim de enfrentar os argumentos e perguntas do paciente. Cada um de nós pode ser um curador desse tipo e ajudar os outros dessa forma. É dever de todos ler alguns dos melhores livros sobre as forças da mente humana e aprender as coisas incríveis que a mente pode fazer para manter as pessoas bem e felizes. Vemos as coisas terríveis que os pensamentos errados fazem com as pessoas, chegando ao ponto de deixá-las positivamente insanas. É hora de descobrirmos as coisas boas que a mente pode fazer, não apenas para curar doenças mentais, mas também doenças físicas. Você deve se aprofundar nesse assunto